Olá, meu nome é Marie, eu sou psicóloga, especialista em psicologia do trânsito. Eu trabalho na área há quase 20 anos. Eu também faço parte do CETRAN de São Paulo como conselheira. Eu vou falar um pouco hoje sobre a importância da avaliação psicológica para os motoristas. A psicologia do trânsito, ela tem uma história longa. A gente começa praticamente junto com todas as formas de avaliação da psicologia de uma maneira geral. Nós temos como referência Minas Gerais como tendo iniciado muitos trabalhos na área de psicologia do trânsito. E de lá para cá, nós só temos evoluído. Nós temos vários instrumentos para medir o funcionamento cognitivo de uma pessoa. A gente consegue avaliar parte da atenção concentrada, parte da atenção difusa e parte da memória, assim como a personalidade. O nosso trabalho tem sido muito criterioso para avaliar se aquela pessoa que quer ser motorista ela está em condições para isso. Se ela está equilibrada, se ela não está deprimida, se é uma pessoa ansiosa, se é uma pessoa agressiva, se ela faz uso de álcool ou de drogas, se ela tem um histórico que ela não tenha revelado de algum problema neurológico, como por exemplo a epilepsia ou outra patologia que não esteja sendo tratada. Boa parte das pessoas, ao passarem pela avaliação psicológica, elas omitem algumas coisas por medo de serem reprovadas. Mas ainda que elas não revelem, nós temos ferramentas para detectar alguns tipos de patologia. Os médicos fazem, é claro, uma avaliação cuidadosa. Eles investigam a acuidade visual, a força motora, além de algum problema físico nos candidatos. Nós, psicólogos, ficamos com um candidato por aproximadamente 1 hora. A gente faz uma entrevista, a gente aplica os testes e a gente finaliza com uma outra entrevista explicando ao candidato como que ele foi em cada teste e o que cada um significa. Quando um candidato é reprovado, a gente explica por que isso aconteceu, que tipo de atenção e de trabalho eles têm que fazer para, no futuro retorno, eles melhorarem o que está deficiente. Muitas pessoas, elas se surpreendem quando a gente mostra onde elas têm dificuldade, como que está o raciocínio dela, como que está a atenção. Quando a gente fala que ela está num quadro de depressão ou de ansiedade, elas ficam surpresas de ver como a gente conseguiu detectar isso. Muitas patologias, talvez as pessoas não saibam, elas surgem ao longo da vida. Existem algumas patologias que aparecem com 20, 30, 40 anos, como a esquizofrenia, por exemplo, que ela pode surgir num adulto e nunca ter dado sinais de uma forma mais contundente antes. Através da nossa avaliação, a gente consegue perceber se essa pessoa está dentro de um quadro psicótico ou dentro de um quadro depressivo agudo ou numa fase de grande ansiedade. As pessoas já ouviram falar muito da síndrome do pânico. Essa síndrome ela atinge desde crianças até idosos. Uma pessoa que esteja passando por uma fase mais preocupante, mais delicada na sua vida, como por exemplo o que a gente está vivendo hoje com essa pandemia, essa pessoa pode ser atingida por tudo isso e manifestar isso no seu comportamento e na forma como ela dirige. Como que isso pode ser detectado e essa pessoa ser ajudada, tratada, se ela não passar por uma avaliação psicológica? Eu não quero dizer que a pessoa será reprovada pelo fato dela estar passando por algum problema psicológico, mas poderá se sentir melhor. A gente sabe, por exemplo, que um motorista ansioso ou depressivo, ele pode demonstrar isso na forma como ele dirige. A gente acredita que todas as pessoas que dirigem precisam passar por uma avaliação psicológica, pelo menos a cada 5 anos, e não só os motoristas profissionais. Um motorista profissional que dirige ônibus, caminhão, carreta, um motorista de aplicativo, de carro ou de motos, eles têm que ser avaliados periodicamente. Caso seja detectado algum problema, alguma patologia, a gente indica procurar uma ajuda, um tratamento. Por que então um motorista que leva os filhos na escola, que sai para trabalhar todo dia com seu carro, ele também não pode estar passando por uma fase semelhante, um problema semelhante e também precisa de uma ajuda, de uma orientação? Então a avaliação psicológica é importante para todos que dirigem. Sabemos que os motoristas eles têm que dirigir conforme as leis de trânsito.
Mas algumas pessoas demonstram na avaliação psicológica que elas não aceitam seguir regras, que elas se sentem superiores às leis de trânsito. E isso acaba colocando em risco a vida delas e a vida das outras pessoas. E tudo isso a gente consegue detectar numa avaliação psicológica. Então, o nosso trabalho no trânsito é muito importante, não só para o motorista profissional, mas para todos aqueles que dirigem. Eu diria que quanto mais jovem, mais cuidadosamente tem que ser avaliados, porque os transtornos de personalidade, eles aparecem muito nessa fase, entre 20 e 40 anos. As maiores e mais graves patologias surgem nesse período. Como que a gente pode fazer uma avaliação psicológica para habilitar uma pessoa aos 18 anos e depois nunca mais fazer se essa pessoa não dirigir profissionalmente? Nossa posição, então, quanto à avaliação psicológica, é que nós temos um trabalho muito criterioso, muito cuidadoso. Então, estamos aqui defendendo e reiterando que nós temos uma história de quase 50 anos no trânsito e que ela não pode ser desprezada nem rechaçada em função de outros interesses. Acima de tudo, é a competência e a permanência regular do nosso trabalho, além de outras coisas, que vai garantir um trânsito melhor e seguro para todos. Obrigado. Quero agradecer a atenção de todos.